Antes de lermos, eu quero compartilhar com os irmãos o tema para a nossa reflexão nessa noite. Salmo 1, o tema é um modelo de piedade a ser seguido. Esse é o tema para a nossa reflexão, um modelo de piedade a ser seguido. Passamos então a leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, vamos orar, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, por este momento em que nós nos debruçamos diante da sua santa palavra e depois de tendo lido a palavra do Senhor, nós clamamos e oramos para que o Senhor direcione, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração nessa noite, para que assim nós possamos compreender a sua palavra e sermos edificados por ela. Oramos para que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração. Se conosco, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é talvez um dos livros mais amados pelos cristãos. Provavelmente um dos livros mais lidos de toda a Escritura. E se nós já percebemos, e obviamente creio que a essa altura nós bem sabemos, o livro dos Salmos é o inário do povo de Deus, é o inário do povo pactual. Quando nós olhamos para o período do Antigo Testamento, nós vimos que estes salmos, eles eram entoados em várias ocasiões. Eles eram entoados no culto ao Senhor, eles eram entoados nas peregrinações, e por isso nós temos a seção do livro de Salmos que nós chamamos Salmos de romagem, os Salmos de peregrinação. Eles também eram entoados nos lares para o ensino das crianças. E o Salmo de número 1, o primeiro Salmo, ele é a porta de entrada para este inário do povo de Deus, para o inário do povo pactual. E de alguma forma ele funciona para nós como um guia de orientação para o que vem a seguir, para nos auxiliar a compreender os demais salmos. Inclusive, o versículo de número 2 chama a nossa atenção, verso 2 do Salmo 1. Ele chama a nossa atenção para o fato de que os salmos, eles devem ser lidos e até mesmo interpretados à luz da lei do Senhor. E é a partir disso, meus irmãos, que nós podemos compreender que o salmo, especialmente aqui o salmo de número 1, ele estabelece uma comparação entre dois caminhos. Quais são esses caminhos antagônicos, contrastantes que o Salmo de número 1 ele apresenta? Ele fala do caminho daquele que busca a instrução do Senhor, e ele fala do caminho do ímpio, que se desvia dessa instrução. Esse conceito de o caminho dos justos, ou o caminho daquele que busca a instrução do Senhor, e o caminho do ímpio, aquele que se afasta da instrução do Senhor, é apresentado também no ensino do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, do verso 13 ao 14, o Senhor Jesus diz assim: entrai pela porta estreita,
larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Associado então aos dois caminhos, o texto do Salmo 1, ele nos apresenta o conceito do bem-aventurado. E essa é uma expressão, bem-aventurado, esse é um conceito bastante conhecido de nós, especialmente porque o Senhor Jesus se apropria dele no Sermão do Monte, quando ele fala sobre os bem-aventurados. O Sermão do Monte, ele começa com as famosas bem-aventuranças. E se você se lembra, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11, o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças, então, no Sermão do Monte, elas vão descrever o caráter e a conduta daquele que é bem-aventurado. Então, irmãos, à luz do Salmo 1, à luz do Salmo 1, nós vamos compreender e aprender ainda mais o que é a conduta e o caráter do bem-aventurado, e bem como vamos aprender e compreender em que consiste ser bem-aventurado. E nós podemos ver isso nos primeiros 3 versos do Salmo, verso 1 até o versículo de número 3, quando o texto descreve o caráter e a conduta do bem-aventurado. O que essa primeira parte do Salmo vai nos mostrar é que ele anda perto de Deus e anda longe dos ímpios. Então, quando o texto do Salmo fala a respeito do bem-aventurado, estabelecendo esse contraste entre aquele que é justo e aquele que é ímpio, descrevendo o caráter e a conduta do bem-aventurado, ele vai nos mostrar, então, no primeiro momento, que o bem-aventurado é aquele que anda perto de Deus e anda longe dos ímpios. Então, o texto começa com essa expressão: bem-aventurado, bem-aventurado. Essa é uma expressão, meus irmãos, que ela muitas vezes ela é difícil de traduzir. Algumas traduções das Escrituras que optam pela tradução feliz. E ela não é uma tradução errada, mas é uma tradução que não comunica toda a verdade daquilo que o texto está nos ensinando. A expressão, a tradução para o português, e aí não é uma questão de incapacidade dos tradutores, mas o fato de que na nossa língua nós não temos uma expressão que traduz com precisão o significado da expressão bem-aventurado que aparece aqui e que vai aparecer também no Novo Testamento. Alguém poderia dizer que bem-aventurado é mais do que feliz, e evidentemente é muito mais do que isso. É alguém que é muito abençoado. Um comentarista, falando a respeito do que é o bem-aventurado, o que significa essa expressão, vai dizer que bem-aventurado é aquele que recebe o shalom de Deus, a paz que, como diz o apóstolo Paulo, excede todo entendimento. É a mesma paz da qual o Senhor Jesus fala quando no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso 27, ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz lhes dou. Eu gosto muito de algo que o pastor presbiteriano Mauro Meister diz quando ele comenta o texto do Salmo de número 1, quando ele diz assim: o bem-aventurado é aquele que não é inimigo de Deus, aquele que sabe que deve fazer a vontade de Deus, aquele que, mesmo no meio das circunstâncias mais terríveis, tem a face e o sorriso de Deus sobre sua vida, aquele sobre quem o Senhor levanta o rosto e mostra a sua misericórdia,
A vida do bem-aventurado não é livre de problemas, de embates e dificuldades, mas ele tem a plena consciência de que a instrução de Deus está bem à sua frente. O bem-aventurado é aquele que, mesmo nos momentos mais difíceis, continua inabalável, pois sabe que sua vida está nas mãos de Deus. Ele vive perto do Senhor. Esse é o bem-aventurado. E aí, então, o texto começa a descrever a conduta do bem-aventurado. O texto passa a descrever a conduta daquele que é justo. E como é a conduta do bem-aventurado? Nós podemos dizer, irmãos, que nesses 3 versículos, a passagem ela vai destacar um aspecto negativo e um aspecto positivo. E o primeiro aspecto é o aspecto negativo, é o caminho da negação. Em que sentido ou por quê? Isso porque o bem-aventurado é aquele indivíduo que vive em um mundo antagônico a Deus. Então, o caminho da negação aqui é o caminho daquele que rejeita os princípios e valores do mundo. Os princípios e valores de um mundo que é antagônico aos princípios e valores do reino de Deus. João Calvino, comentando o texto do Salmo 1, ele diz assim, começando com uma declaração que revela sua aversão pelos perversos. Ele nos ensina quão impossível é para alguém aplicar sua mente à meditação na lei de Deus, se antes não recuar e afastar-se da sociedade, da comunhão dos ímpios. Ninguém pode ser devidamente encorajado ao temor e ao serviço de Deus, e bem assim ao estudo da sua lei, sem que convictamente se persuada de que todos os ímpios são miseráveis, e que os que não se afastam de sua companhia se envolverão na mesma destruição a eles destinada. A suma de tudo é: os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar uma aversão pela vida, ou seja, pela ética, pela obstinação dos ímpios. Então, há um caminho de privação, há um caminho de rejeição do caminho dos ímpios. Mas como esses servos, então, eles agem? Como nós podemos, ou como o texto descreve esse caminho de aversão ou de rejeição da ética, da conduta e dos valores daqueles que rejeitam a instrução do Senhor? E aí então o texto vai descrever isso a partir do versículo número 1, quando ele diz: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, a linguagem do texto, o recurso literário que o salmista utiliza, é aquilo que alguns teólogos vão chamar de paralelismo progressivo. Ele mostra como que há uma progressão, como há uma acomodação com o comportamento pecaminoso. Então, na passagem, o paralelismo aponta para os estágios e progressão do pecado. Ele diz: não anda, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está então, meus irmãos, nos alertando e nos atentando para que nós não venhamos cair numa rede de pecados. Esse paralelismo do versículo 1 nos mostra que geralmente o pecado, então, ele não é uma ação simples, mas é algo que de alguma forma, muitas vezes, nós cultivamos no nosso coração até que nós venhamos a cometê-lo de fato. É evidente, meus irmãos, que muitas vezes o pecado ele acontece de forma instantânea. Como, por exemplo, aquilo que o Senhor Jesus mesmo vai nos dizer no Sermão do Monte, quando ele diz que se olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Mostrando que o adultério não é algo que acontece apenas materialmente no corpo, mas é algo que começa no coração. E no momento em que você cobiça, em que você deseja uma mulher que não é a sua, você já pecou com ela. Mas ao mesmo tempo,
nós corremos o risco de nos habituarmos, de nos familiarizarmos e de nos acomodarmos com o pecado de tal forma que venhamos a não mais nos importar com ele. E é nesse sentido, então, que o salmista ele nos alerta. O Bruce Waltke, que é um teólogo do Antigo Testamento, comentando o texto do Salmo 1, ele diz assim: vício ou pecado é um monstro de aspecto tão horroroso que para se odiar precisa apenas ser visto. Preste atenção no que ele vai dizer, eu vou repetir o início da citação. Vício ou pecado é um monstro de aspecto tão horroroso que para se odiar precisa apenas ser visto. Entretanto, se visto frequentemente, torna-se demasiado familiar. Então, primeiramente o toleramos e em seguida sentimos pena e finalmente aprovamos. E aí, então, para ilustrar o ponto, ele vai dizer assim: somos bastante velhos para nos lembrar no mundo ocidental, quando a homossexualidade era um vício de tão horroroso aspecto que era odiado à vista. Mas o Ocidente teve pena desse comportamento. Em seguida o tratou como uma doença e finalmente o abraçou como um estilo de vida viável. As nações ocidentais estão se tornando cada vez mais endurecidas pelo pecado. E aí nós podemos dizer, irmãos, como nós nos expusemos a filmes, a canções e a um tipo de cultura que de alguma forma foi nos familiarizando com o pecado. Aquilo que o Bruce Waltke descreve aqui acerca da visão de mundo do Ocidente sobre a homossexualidade é algo que claramente nós podemos perceber. Talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de conversar com um adolescente dos nossos dias, mas muito provavelmente ele não é alguém que reprova o comportamento e a conduta homossexual. E nós podemos dizer, irmãos, que mais triste ainda é que muitos desses são membros das nossas igrejas. Muitos desses são membros das nossas igrejas. Nós nos familiarizamos. O monstro nos foi exposto tantas vezes que não apenas nos acomodamos com ele, mas sentimos pena e no final nós aprovamos. Mas, se o texto então começa dizendo que o bem-aventurado tem que passar primeiro por um caminho de negação, em segundo lugar, o texto vai descrever um caminho de submissão. Então, no primeiro momento, o bem-aventurado é aquele que despreza o caminho, ele despreza a ética, ele despreza os valores dos homens que rejeitam a instrução do Senhor. Ele despreza os valores de um mundo que rejeita a Deus e a ética do reino de Deus. Mas ele não apenas rejeita o que é ruim, ele se submete àquilo que é bom. Então não é apenas a reprovação do pecado, mas é também a submissão à palavra de Deus. E de alguma forma, meus irmãos, nós podemos dizer que só há reprovação pelo pecado na medida em que nós nos submetemos à palavra do Senhor. Na medida em que nós entendemos que a lei do Senhor, ela é perfeita. Na medida em que entendemos que a lei do Senhor, ela é boa. Na medida em que entendemos que a lei do Senhor, ela é agradável. A tal ponto que, como diz o salmista, ela se torne a nossa delícia. O nosso prazer está em cumprir a lei do Senhor. Nós nos deleitamos na lei do Senhor. E porque amamos o Senhor, porque nos deleitamos na sua palavra, porque nos deleitamos na sua lei, então nós reprovamos o pecado e nós reprovamos tudo aquilo que fere a lei do Senhor, porque nós entendemos que na medida em que nós estamos ferindo o Senhor, na medida em que nós estamos ferindo a lei, na medida em que nós estamos quebrando a lei, nós estamos atacando o próprio Deus. Então, meus irmãos, o pecado, contrariar a lei do Senhor, não é outra coisa senão um ataque à santidade do próprio Deus.
Se nós amamos o Senhor, nós nos deleitamos na lei do Senhor, naturalmente nós vamos reprovar o pecado. Naturalmente nós vamos reprovar esse conjunto de valores e ética do mundo que rejeita o Senhor, que despreza a sua lei, que despreza os seus mandamentos. Então, o bem-aventurado é aquele que rejeita o pecado, mas é aquele que se submete com prazer e alegria na lei e na palavra do Senhor. A lei para ele não é um fardo, não é um peso. A lei para ele não é um peso, não é um fardo. A lei para ele é a sua delícia. Ele tem prazer na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele tem prazer no próprio Deus. Ele se deleita no Senhor. Então não é, perceba, não é meramente um deleite na lei, mas é um deleite no próprio Deus, que se revela na sua palavra. É um deleite no Senhor. Então, a lei do Senhor é para ele prazerosa, porque ele tem prazer no próprio Deus. E por isso, ele medita na sua palavra de dia e de noite. Ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E aí, meus irmãos, um texto que chama a nossa atenção, que é o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 6 até o versículo de número 9, onde ali nós somos instruídos pelo Senhor, pela sua palavra, que nós devemos guardar a palavra no nosso coração. Nós devemos guardar a lei do Senhor no nosso coração. E nós devemos inculcar essa lei na cabeça dos nossos filhos. Abrir a mente dele e colocar a palavra de Deus na sua mente. Moldar a sua mente, moldar a sua visão de mundo de acordo com a palavra do Senhor. Nós estamos lendo juntos com os grupos de casais da nossa igreja o livro Família Guiada pela Fé. E nesse livro há um capítulo que o autor fala sobre a necessidade da construção da cosmovisão no lar, especialmente da cosmovisão dos nossos filhos, mostrando a responsabilidade que nós temos de moldar a visão de mundo dos nossos filhos, à luz da palavra do Senhor. Então ele vai nos ensinar isso, ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que o Deuteronômio nos ensina e nos alerta sobre isso, a instruirmos os nossos filhos a ver o mundo e a enxergar a realidade à luz da palavra de Deus. Mas ele chama a atenção, meus irmãos, para um problema, não apenas no contexto norte-americano, uma vez que essa é a origem do autor, mas é um problema nosso, é um problema do Ocidente. O fato de que nós somos extremamente secularizados. O que isso significa? Significa que o modo por meio do qual nós vemos o mundo, e muitas vezes o modo pelo qual nossos filhos veem o mundo, não é pelas lentes das Escrituras, mas eles veem o mundo pelas lentes do mundo, pelas lentes do humanismo secular. Esse é o problema do nosso tempo, nós podemos dizer. Por isso, ele vai chamar a atenção para o fato de que nos Estados Unidos da América, entre jovens cristãos estudantes, o número dentre esses que acredita que existe uma verdade absoluta é ínfimo. O número daqueles que de fato se professam cristãos e teístas é ínfimo. Porque, infelizmente, meus irmãos, nós temos falhado em instruir os nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos falhado. Por isso, nós temos percebido que, de modo geral, na nossa sociedade, entre os cristãos, nós somos muito mais secularizados do que a gente pensa. Os nossos filhos são ensinados a ver o mundo não pela lente das Escrituras, mas pela lente do humanismo secular. Essa é a realidade na qual nós vivemos. Por isso, ele vai chamar a nossa atenção para o texto de Deuteronômio 6, mostrando a responsabilidade que nós, como pais, temos de moldar o pensamento dos nossos filhos.
Nós não podemos deixar os nossos filhos à própria sorte. E eu creio que o fato de muitas vezes deixarmos é uma evidência da nossa própria secularização. A gente diz assim: não vou obrigar meu filho para a igreja. Eu não vou obrigar ele na igreja. Quando ele ficar mais velho, aí ele toma a decisão dele. E a gente acha isso bonito. Mas nós nos surpreendemos quando mais tarde ele toma a decisão deliberada de nunca mais pisar os pés numa igreja. É nossa responsabilidade, irmãos. É nossa responsabilidade. E se há algo para o qual nós precisamos nos atentar, é para o fato de que nós estamos instruindo os filhos. Nós estamos instruindo os nossos filhos. Nós estamos. Eles aprendem conosco. Eles aprendem com o que nós falamos e, principalmente, eles aprendem com o nosso próprio exemplo. Eles aprendem com o exemplo que nós damos a eles no dia a dia. Então, quando eu mesmo deixo de ir à igreja, eu estou comunicando algo ao meu filho. Quando eu deixo de ir à igreja, eu estou comunicando algo para ele. Quando eu não vou à igreja porque eu prefiro nesse dia gastar o meu tempo no clube, eu estou ensinando algo para o meu filho. Eu estou ensinando algo para ele. Então, meus irmãos, nós estamos ensinando, conscientemente ou não, mas nós estamos ensinando aos nossos filhos. Isso nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes, se os nossos filhos se tornam secularizados, é porque nós somos. É porque nós nos tornamos secularizados. É porque a maneira com que nós olhamos o mundo é a luz do humanismo secular e não a luz das Escrituras. E então nós temos esse texto, o texto de Deuteronômio 6, onde o texto diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Há deleite, irmãos, e um prazer em nos submetermos à palavra do Senhor e ensinarmos os nossos filhos à luz dessa palavra. Então, para que nós tenhamos de forma clara aqui o significado, o sentido de meditar na palavra do Senhor, nós podemos dizer que meditar aqui é tomar aquilo que se aprende na palavra de Deus e aplicar na totalidade da nossa vida. Aplicar a palavra na totalidade da nossa vida. Então, a palavra de Deus não é algo que serve apenas para o culto do domingo, mas é algo que deve nortear a nossa vida em todo momento, em todo o tempo, em todo o ambiente. A palavra deve ser ruminada e então aplicada. O prazer na lei do Senhor não é apenas o prazer em ler a Escritura, não é apenas um labor intelectual, mas meditar nela de dia e de noite, aplicando a palavra a todas as coisas. O bem-aventurado nunca se cansa da instrução de Deus. E aí então ele termina, meus irmãos. Então, ele está nesses 3 primeiros versos, ele fala do bem-aventurado, ele vai dizer o que ele rejeita, depois ele diz o que ele abraça, e então ele termina falando das consequências. Ele vai dizer no verso de número 3, qual é o resultado de se viver essa vida piedosa. Então ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O verso número 3, ele nos lembra a linguagem do Salmo 80. Salmo 80, verso 8 a 16, onde o Senhor é quem transplanta uma pequena videira do Egito para Canaã, onde se tornou uma grande árvore. O Senhor é a fonte inesgotável que sustenta e irriga essa árvore. No tempo certo dará o seu fruto. Assim, essa primeira parte
conclui com uma promessa de recompensa para aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela meditam. E então chegamos na segunda parte da passagem, do verso 4 até o versículo de número 6. E nesses versos, então, o salmista agora passa a falar a respeito dos ímpios. Então, nos primeiros 3 versos, ele fala sobre o bem-aventurado. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele rejeita o que é mal e se submete à lei do Senhor. E como resultado, ele desfruta das bênçãos do Senhor. Agora, no versículo de número 4, então, ele passa a falar daqueles que estão longe de Deus. Então, no primeiro momento, ele fala daqueles que estão perto, os bem-aventurados. Mas no segundo momento, ele fala daqueles que estão longe. E é nesse caso que nós vemos, então, o salmista falando a respeito dos ímpios. Então, se nós vimos na primeira parte do texto um paralelismo progressivo, não anda, não se detém, não se assenta, aqui a gente vê um paralelismo antitético, há uma antítese, há uma comparação. E aí, então, o que nós vemos? Qual é a comparação que nós vemos aqui do versículo 4 em relação aos 3 primeiros versos do texto? A primeira, ou a comparação que nós vemos aqui, é que o bem-aventurado, verso 1 ao 3, ele é como uma árvore. Mas e o ímpio? E o ímpio? Como é o ímpio? E então o salmista vai dizer, o ímpio, ele é como palha. O bem-aventurado é uma árvore forte, uma árvore saudável, que dá frutos. E o ímpio? O ímpio é como palha. Os ambiciosos, então, que buscam seus próprios interesses, os soberbos, autoconfiantes, são como palha que o vento leva. Palha, em contraste com a árvore frutífera, não tem vida eterna, nem estabilidade, nem local, nem raízes. E nas palavras do Bruce Waltke, não resiste ao vento divino separador do julgamento quando esse sopra. Isso significa então, irmãos, que o salmista ele está nos advertindo e nos alertando para o fato de que os ímpios eles não resistirão ao juízo. Sendo assim, meus irmãos, não podemos nos deixar sermos seduzidos pela aparência dos ímpios, pela aparente prosperidade dos ímpios. Como o salmista Asaf, no Salmo 73, muitas vezes nós corremos o risco de olhar para a prosperidade momentânea dos ímpios e nós sentimos inveja deles. Nós temos visto isso no livro de Jó, quando o nosso coração se inquieta com o fato de que muitas vezes nós andamos em justiça, mas enfrentamos inúmeros desafios e dissabores, ao passo que os ímpios andam dissolutamente e eles aparentemente prosperam. O nosso coração, então, como o coração e os pés de Asaf, quase se resvalam. Mas o salmista ele não estava considerando a condição dos ímpios a partir da perspectiva do Senhor e de seu fim escatológico. E aí nós vimos aqui, nós podemos ver no próprio texto do Salmo 73, meus irmãos, quanta diferença faz nós enxergarmos a realidade com os óculos errados. No primeiro momento, é como se Asaf estivesse olhando a realidade à luz de um humanismo secular. Os ímpios fazem tudo mal e eles prosperam. Eu sinto inveja. Mas a partir do momento em que ele entra no santuário do Senhor, a gente pode dizer assim, Asaf troca de óculos. E ele passa a enxergar a realidade não com os olhos do homem, mas com os olhos do próprio Deus. E ele então percebe, meus irmãos, que ele estava considerando a realidade dos ímpios a partir de uma perspectiva equivocada. Quando ele então muda de óculos, quando ele olha a realidade dos ímpios a partir da perspectiva do Senhor, ele pode perceber então que o juízo de Deus sobre os ímpios é inevitável. Quando ele então se lembrou que a bem-aventurança dele é a presença do Senhor e não as circunstâncias da vida. O que Asaf entende então? Que a sua bem-aventurança não são as circunstâncias da vida, mas a própria presença do Senhor, e que o juízo de Deus sobre os ímpios é inevitável. Sendo assim,
para que não sejamos seduzidos pela aparente e momentânea prosperidade dos ímpios, o versículo 5 do Salmo, então, ele não deixa dúvidas. O fim deles é juízo. Olha o versículo número 5. Olha o que o texto diz no verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso 5, então, aponta bem a situação final do ímpio. Ele receberá juízo, ou seja, ele não será bem sucedido. E é importante ressaltar, irmãos, que ímpio aqui, quem é o ímpio aqui? Do que a gente está falando? O ímpio aqui é aquele que rejeita a instrução do Senhor. É aquele que rejeita o Senhor, é aquele que rejeita a sua palavra. O ímpio não tem futuro diante de Deus, e nem daqueles que a ele pertencem. O verso 5, inclusive, diz que a congregação dos justos há de julgar os ímpios no último dia. O pastor Joel Bick, comentando o texto de 1 Coríntios 6, versículo número 3, diz que os santos irão, junto com Cristo, julgar tanto os anjos caídos como os homens ímpios. Sendo assim, irmãos, o caminho dos ímpios é caminho de morte. O caminho daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, o caminho daqueles que rejeitam o Senhor, o caminho daqueles que vivem de acordo com as inclinações do seu próprio coração e desprezam assim o Senhor, é um caminho de morte. Eles não prevalecerão no juízo e não terão lugar na congregação dos justos. Nunca serão bem-aventurados, nunca terão a paz de Deus, nunca terão o shalom de Deus, aquela paz que o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esses destinos opostos de vida para os justos, de vida para os justos e morte para os ímpios, não é de forma nenhuma, meus irmãos, algum tipo de juízo ou de condenação impessoal. Isso porque o texto vai dizer: o Senhor conhece o caminho dos justos. Este caminho, ou este conhecimento, ele é ativo, é um conhecimento pessoal. E é justamente a participação da vida do eu sou na vida dos mortais que garante a vida eterna. Como disse então Agostinho de Hipona, a folha dos justos, ela nunca murcha. Para os justos, a morte clínica é apenas uma sombra ao longo da trilha da peregrinação eterna para a cidade santa. Assim, os dois caminhos, e não há um terceiro, se separam para sempre. E aí, eu gostaria de encerrar apenas com algumas breves considerações, meus irmãos. A primeira consideração, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer aqui, é que cabe para nós um alerta. Porque, obviamente, nós estamos na igreja e nós tendemos a ver os ímpios sempre como aqueles que estão fora. Nós tendemos a ver as rodas dos escarnecedores como aquelas que estão lá fora. Mas nós podemos dizer que um alerta importante para nós, que vivemos vidas religiosas e estamos acostumados com as coisas de Deus, é que a roda dos escarnecedores nem sempre é composta por aqueles que desconhecem a Deus. Muitas vezes são formadas por aqueles que se dizem cristãos, mas se juntam para escarnecer o pecado. Então não é algo apenas longe, não é algo apenas que está lá fora, mas muitas vezes é algo a que nós mesmos estamos sujeitos quando nós nos juntamos para escarnecer e para pecar. A pergunta que eu faço para você, a pergunta para mim, quando nós nos unimos e nos juntamos com outros crentes: qual é o teor da nossa conversa? Qual é o teor da nossa conversa? As nossas conversas, elas edificam. Quando você está reunido com pessoas mais próximas, às vezes na sua casa, para um almoço, um jantar, para uma confraternização, ou mesmo quando você se reúne com irmãos à porta da igreja, qual é o teor da sua conversa? E muitas vezes, meus irmãos, o teor da nossa conversa, mesmo à porta da igreja, pode ser meramente escarnecedor. Então, não sejamos ingênuos, mas estejamos alertas, uma vez que essas rodas, elas muitas vezes podem não estar tão
distantes de nós assim. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é que nós, obviamente, não devemos, então, afligir o nosso coração com a prosperidade dos ímpios. O fim deles não é bom. O fim deles é condenação e morte. Mas nós percebemos, meus irmãos, quando nós, e é óbvio, é extremamente lícito você trabalhar e buscar dar conforto e bem-estar para a sua família. Mas nós percebemos muitas vezes o quanto nós somos secularizados quando existe frustração e ansiedade no nosso coração, porque nós não temos aquele bem material que nós queremos, ou que nós gostaríamos de ter. Mas fica um alerta para nós. Nós não devemos afligir o coração com a prosperidade dos ímpios. O fim deles é a condenação, o fim deles é a morte. Lembre-se das palavras do Salmo: no tempo certo dá o seu fruto. Ainda que tenhamos de passar por aflição nessa vida, devemos descansar nas promessas do Senhor, de que no momento certo haveremos de gozar de todas as bênçãos prometidas pelo Senhor a nós em sua palavra. Essas bênçãos, por excelência, são aquelas das quais nós desfrutamos em Cristo, como a bênção da adoção, a bênção da santificação, a bênção da redenção, a bênção do novo nascimento e a bênção da glorificação que está reservada para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Essas são nossas maiores bênçãos, meus irmãos. Então, se você não chegar a ter sua casa própria ou um carro do ano, não se frustre, porque as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus são de valor inestimável. Mas a terceira aplicação que eu gostaria de fazer é que nós devemos lembrar que o estudo e o deleite na palavra de Deus é uma marca da verdadeira vida de piedade. Se nós devemos obviamente lutar pela piedade, por uma vida cristã comprometida com o Senhor e com a sua palavra, nós devemos entender o lugar da meditação e da reflexão nas Escrituras. Olha como o Salmo vai descrever aqui a conduta do bem-aventurado. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Em razão, então, do que Jesus fez por nós na cruz, nossa atitude para com Deus deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma livre entrega de si mesmo. Portanto, saber meditar e deliciar-se na Bíblia é um segredo para um relacionamento com Deus e para uma vida em si. A quarta e última aplicação que eu gostaria de fazer antes de nós concluirmos é que, por fim, meus irmãos, e obviamente não menos importante, há que se lembrar que o cumprimento pleno dessa passagem é percebido não em mim e não em você, mas em Cristo Jesus. Jesus é aquele que corresponde ao retrato do homem justo, e a congregação compartilha seu espírito de santificação em Deus e sua palavra. Uma vez que estamos em Cristo, o Espírito então ele escreve a lei no nosso coração e nós passamos a tê-lo como nosso maior objeto de deleite e de prazer. Concluindo, portanto, meus irmãos, o que essa passagem nos ensina? Ou o que ela descreve? Essa passagem, portanto, descreve dois indivíduos com comportamentos contrastantes, com comportamentos distintos. Um indivíduo é justo e este tem como sua principal característica o prazer e o deleite no Senhor e na sua palavra. E o outro indivíduo? Qual é a sua principal característica? O outro é ímpio. E a sua principal característica é que ele despreza o Senhor e a sua palavra. Ele, na verdade, é um zombador. O justo, por excelência, é Cristo. Ele, obviamente, é quem cumpriu a lei perfeitamente e cujo prazer está no Senhor. No entanto, meus irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus e foram enxertados em sua vida, têm de igual modo seu prazer e deleite no Senhor. A partir disso, então, nós deveríamos orar: Senhor da palavra, não me deixe ser seduzido pelo mundo
seguindo a multidão ingenuamente ou tornando-me um cético endurecido. Ajuda-me a meditar em tua palavra, a ponto de nela me deleitar. Dá-me estabilidade e contentamento, independente das circunstâncias. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero então chamar os nossos presbíteros aqui à frente para nos auxiliar na distribuição dos elementos.